Letícia, eu curso História aqui na Univap, na Faculdade de Educação e Artes, e eu vim aqui para contar um pouco para vocês sobre o racismo, como ele está institucionalizado na sociedade hoje em dia. Primeiramente, eu gostaria de explicar como que o racismo ele se deu o início, né? Bom, na época da Revolução Industrial, quando as grandes maquinarias estavam em ascensão, né? Teve toda aquela questão do proletário e dos burgueses, que eram grandes empresários que controlavam os trabalhadores na época. Os trabalhadores na época, eles não possuíam tantos direitos como eles têm hoje em dia. Logo, então, em alguns países, a escravidão ela não era funcional, ela foi abolida. Curiosamente, no Brasil, ela foi o último país a ser abolida. Então, por exemplo, na Inglaterra, o país no qual a Revolução Industrial ela foi originalizada e posteriormente se espalhou para a Europa, nesses países na qual a escravidão não existia mais, as pessoas negras elas se juntavam aos proletários e, assim como o trabalhador da época normal, eles não tinham tantos direitos. Então, o que acontecia? Os trabalhadores brancos usavam o racismo como forma de se sentirem um pouco superior aos negros da época, ainda que eles não fossem tão superiores quanto aos burgueses da época. Por conta dessa questão do racismo originalizado nessa época e das questões de escravidão e posteriormente de teorias pseudocientíficas para justificar o racismo como ciência, nós possuímos uma dívida histórica, principalmente o Brasil, porque aconteceu essa história muito recente, né? Quando nós vamos estudar a história, as escolas, as instituições, até no livro mesmo, quando a gente vai aprender, o nosso cérebro ele aprende que se tá antes da gente nascer, a gente começa a jogar para longe, né? Mas a escravidão ela foi abolida em 1888 e é muito recente. Se você for atrás dos históricos dos seus avós, seus bisavós, tataravós, até pessoas que ainda podem estar vivas, se você for uma pessoa negra, você pode não chegar nesse histórico, porque, por exemplo, diferentemente de uma pessoa branca que tem parentes imigrantes, por exemplo, o meu tataravô veio da Itália, quando a pessoa ela é negra, ela não tem esse histórico, porque muito possivelmente ou ela viveu a escravidão, ou então a escravidão deixou esses rastros e foram apagados da história, momentos muito importantes. Por conta dessa questão ser tão recente, principalmente no nosso país, que ele tem só 500 anos, nós possuímos essa dívida histórica, né? Aí entram algumas questões políticas nessa pauta. A principal discutida hoje em dia é a política das cotas, né? Que ela entra com a questão do aluno, ele vai lá e faz a prova, e o que diferencia dele passar no vestibular seria a sua pontuação, né? Que o esquema de pontuação das pessoas que se declaram negras e pardas é um pouco diferente das pessoas brancas por conta da dívida histórica. Mas aí, entrando nessa dívida histórica, a gente vai estudar a questão da meritocracia. Por que nós temos, por exemplo, a política das cotas, ou então alguns outros benefícios que não entram tanto nessa questão, mas mais na questão de classe, como Bolsa Família? Porque, por conta dessa história ser recente, e no exato ponto, não foram desenvolvidas nenhuma política de inserção da população negra na sociedade, pela lei dos sexagenários. Então, quando chegou na abolição, os grandes senhores da época, eles simplesmente davam a alforria aos seus escravos, e eles não tinham para onde ir, muitas vezes procurando ou voltar à escravidão, ou então trabalhos assalariados que chegavam muito próximo da escravidão. E isso, ao longo do tempo, foi gerando no processo de urbanização nas favelas, né? Que elas têm esse nome também porque é o nome de uma plantinha que crescia na beira do morro. Então, esse afastamento das pessoas negras da cidade, do centro da cidade, se deu não só por conta do problema da questão de liberdade deles, mas também porque, por exemplo, como eu expliquei na Revolução Industrial, os trabalhadores eles precisavam ficar perto das áreas que eles trabalhavam, né? Então, as moradias eram construídas muito próximas às indústrias para facilidade de locomoção, né? Então, essas favelas elas foram originadas próximas o suficiente das fábricas, mas não o suficiente do centro urbano, no meio que as pessoas não iriam aceitar essas pessoas negras recém-libertas.